fala. Pode deixar que eu edito tudo, viu? E aí eu queria saber o seu nome. Meu nome mesmo é Antônia, né? Antônia Vieira do Nascimento, mais conhecida como Toninha. E aí vem lá os apelidos. Primeiro que eu sou filiada ao PT, aí às vezes é Toninha do PT, às vezes é Toninha vírgula, que foi um apelido que a irmã Cleide colocou quando eu fazia parte da Pastoral de Juventude do meio popular. Só me chamar de vírgula, aí pegou. Aí muita gente, é tanto que o meu e-mail é Toninha vírgula. Eu vi seu contato também. Pois é, mas aí só conhecida mesmo, mais mesmo como Toninha. Toninha só a mamãe que me chama. Pois é. A Val me falou que a senhora é uma referência para o movimento negro e eu queria perguntar como é ser essa referência? Qual a sensação? Mulher, assim, é uma sensação boa porque é uma coisa que você faz porque tem o prazer, né, de se reconhecer, de se autodeclarar como negra e buscar, né, assim, algumas conversas em relação à população negra, em você fazer algum trabalho ligado a essa questão da mulher negra. E eu acho que assim, a gente se sente até realizada em participar do movimento e em ser uma mulher negra e se assumir como mulher negra, dizer que é negra, sem ter medo do racismo, do preconceito, que na verdade existe, mas a gente se a gente tiver medo, aí é pior, né? Então a gente não tem medo, a gente assume e se declara negra mesmo porque tem mesmo esse prazer de ser mesmo. Reconhecer a sua identidade, Isso. né? Reconhecimento da identidade da gente, né? A senhora sempre reconheceu sua identidade ou foi um processo? É assim, a gente começou a participar mesmo em 88, que veio a campanha da fraternidade. Quer dizer, antes a gente tinha um grupo de consciência negra, movimento chamado Consciência Negra, que era ligado à Igreja Católica. E aí a gente tinha uma referência que nos acompanhava, duas, aliás, era a irmã Abigail, que eram freiras, e a irmã Chuchu, duas freiras negras. E elas que faziam esse acompanhamento com a gente dentro desse movimento de consciência negra. Então a gente fazia uma vez no mês, a gente tinha reuniões, uma vez no ano a gente fazia um encontro pegando toda a região, né, da diocese, onde tinha pessoas que faziam parte do movimento. Então foi a partir daí, e com a campanha da fraternidade de 88, que era ouvir o clamor desse povo, né, aí a gente começou a discutir mais ainda buscar mais e pensar mais nessa questão, né, da população negra, mulher, homem, menino, todos, né, juntos. A gente fez a primeira Romaria do Negro Patauá, nós fizemos, né, durante a campanha da fraternidade de 88. Nesse tempo tínhamos Padre Alfredinho, que participava com a gente, e o Dom Fragoso, que era o então bispo daqui da cidade de Crateús, né? Pois é, a Val me falou, ela comentou comigo, que a senhora sabia, né, um pouco sobre o Dom Fragoso. Eu não sei muito da história porque eu não sou da região, mas ela falou que eu perguntasse algo sobre. Eu queria me perguntar o que você tem para me dizer sobre ele, como era, a senhora conheceu, teve alguma relação com ele? Conheci. Como era? Conheci e a gente participava junto mesmo, lado a lado, né, com ele. E ele era uma pessoa que tinha muito apego, assim, apreço à questão indígena e à questão dos negros. E aí, por conta disso, que ele, dentro da diocese, dentro da diocese mesmo, de Crateús, ele foi, nomeou a irmã Abigail, que era para fazer o acompanhamento aos negros, a irmã Margarete fazia aos indígenas, e ele participava também junto com a gente. Quando a gente tinha os encontros, ele participava.
onde a gente estava, ele estava lá participando, quando a gente fez essa romaria em 88, ele participou, celebrou no final. E assim, eu tive o prazer de participar junto com ele, tanto como movimento negro, como antes do movimento era da Pastoral de Juventude, do meio popular, era jovem, né, nessa época, aí fiz parte da Pastoral de Juventude e sempre todo o movimento da igreja estava ligado a ele, né, que ele era um bispo que estava sempre presente em todos os movimentos. E participei da não violência, que era outro também que tinha e que ele participava e que a gente fazia parte da não violência também, juntamente com ele. Então, eu acho assim, que Dan Fragoso, ele era uma pessoa realmente que estava ali ao lado de quem precisasse dele, né? E que trouxe para nós muitos ensinamentos, muitos, mas muitos mesmo, muitos ensinamentos. A gente aprendeu muita coisa nessa caminhada do movimento. E tinha também um movimento de base, né, nas comunidades eclesiásticas de base, que a gente participava. A gente participou quando saiu da Pastoral de Juventude, participou enquanto coordenador do bairro. Eu moro aqui no bairro Fátima 2, e aí lá tinha todas as lideranças e as coordenações ligadas à igreja, da paróquia, né? E a gente fazia parte dessa coordenação, então participávamos, eles puxaram a escolinha popular, né? E aí a gente fez parte dessa primeira escolinha popular, que era lá no centro de treinamento, e que lá a gente discutia todos os assuntos, né? A gente discutia a questão política, a gente discutia a espiritualidade, a gente discutia a questão da alimentação e da medicina alternativa, né? E também tinha várias pessoas que faziam parte. Cada escolinha tinha um tema diferente, né? Que a gente participava lá no centro de treinamento dessa escolinha. Então eu acho que para mim ele foi um bispo que foi um irmão lado a lado da gente, que deixou muitos ensinamentos para a gente. E que foi participando lá, que de lá ele até incentivou a gente a entrar e a participar de um partido político. Foi aí que eu também, nos anos de 80, eu comecei a participar do PT, né? E até hoje eu sou filiada e ainda continuo no PT, no Partido dos Trabalhadores. Eu vejo que ele foi muito importante para a senhora, né? Eu pesquisei um pouco, que eu não sabia de nada sobre ele. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou perguntar para ela em relação a ele? Eu vi que ele foi o primeiro bispo daqui, né? Sim. E é muito interessante a gente perceber o quanto ele, sendo da igreja, foi significativo para a senhora, né? Uhum. Como uma mulher negra, ele não repudiou isso, ele fez você se reconhecer mais ainda, né? Ainda. Você acha que ele construiu não, ajudou a construir também a sua identidade? Sim, sim, com certeza. Participando dos movimentos da igreja, juntamente com todos os outros que estavam lá, ajudou muito a gente a se descobrir, né? E assumir realmente essa nossa identidade negra, de mulher negra, né? Então eu acho que ele foi uma pessoa que ajudou muito, colaborou assim, muito, muito mesmo, na vida da gente, o que a gente tem, os exemplos que a gente tem, veio através da igreja. E essa igreja era ele que estava à frente, né? Que veio para cá em 64, que era justamente no tempo da ditadura, né? Quando ele veio. E a gente começou a participar já mais 70 por aí, final de 70 para 80, que a gente começou a participar. Foi muito importante, né? Muito importante ter a igreja envolvida, porque normalmente a gente sempre vê a igreja como uma coisa negativa, né? E ele mostrou que tendo a pessoa certa, isso pode ser positivo para outras pessoas, né? Com certeza. E a Val me falou que no IF a senhora participa do NEAB, né? Eu já fui em uma reunião e eu vi a senhora mesmo. Quando eu vi a foto, eu fui pesquisar, né? Aí eu vi a foto da senhora e eu, meu Deus, eu me lembro sim da dona Toninha. Acho que a senhora nem se lembra de mim, foi em 2019 ainda, antes da pandemia. E aí, como é que você acha que é mobilizar os jovens
e as jovens, né, para conhecer, para se descobrir nessa identidade? Eu acho que para nós aqui ainda é assim, não é muito fácil, né? Porque é uma questão que você tem que realmente se descobrir, que realmente querer, né? Não sou eu nem uma outra pessoa do movimento que vai vir, a gente pode até conversar, discutir a questão, mas aí cada um é que vai ter que ver, realmente assumir a sua identidade, né? Enquanto jovem, negro e diante da sociedade. E muitas vezes é difícil porque a sociedade que a gente vive é muito, né? Tem essa questão do racismo que não acaba ainda, né? nunca. E aí eu acho que por conta disso tem muitos que não nem quer assim se assumir, mas não quer ser, né? Ou não se assume, mas a gente participa mais na questão do movimento dos terreiros, né? Terreiros. E nos terreiros também tem vários jovens também que estão lá e que a gente conversa. E aí a gente estava até marcando agora para ver se fazia alguns encontros e algumas conversas para ver, né, essa questão dessa juventude que está aí e que é a mais sofrida, porque a gente vê que a população negra, negro sendo ele homem, mulher, ou jovem, ou criança, são os mais discriminados, né? E são os que sofrem mais diante de tudo que está acontecendo. Até mesmo nessa doença que veio, quando você vai para uma pesquisa feita, apesar dela ter vindo para pegar todo mundo, né? Não tem de dizer que vai só o pobre ou só o rico, mas se você vai para as pesquisas, sempre termina na população negra, que é a mais atingida, né? Então, é assim uma coisa, eu penso que é mais difícil por isso, por conta dessa questão do racismo mesmo. A senhora vive com esses jovens? A Ah. senhora vive com alguns jovens? Em casa, Em em casa mesmo, eu tenho a minha filha, ela já tem mais de 30 anos e já tem uma meninazinha, mas aí ela sempre acompanhou, meus filhos sempre acompanharam minha trajetória de vida, né? Sabe, meu filho o mais velho mora em São Paulo, teve que ir embora para lá, porque aqui não estava tendo condição, né, de trabalho, ele já casado com filho, aí teve que ir. E a minha filha mora comigo, agora tem uma meninazinha de 2 anos, aí mora eu e a minha mãe, que tem 93 anos, e eu fiz agora 63, aí tem a minha filha que já tem mais de 30 e tem a minha neta que tem 2 anos. A senhora ajudou eles a construírem a identidade deles também? Sim, Foi sim. um processo bom? Com certeza que a gente ajudou e sempre colocou essa questão, porque é aquela história, você tem uma pele mais clara, né? Clara, e você às vezes acha que não sou negro, não, né? Mas eles sempre conviveram comigo, com a minha mãe, que também é negra e que também participou de alguns momentos, de alguns movimentos junto com a gente. Trabalhou no Bolsão da Santa Fé, na seca de 83, para ajudar a criar os filhos, né? Para botar a gente para estudar. E aí o meu filho nasceu em 85, eu morando com a minha mãe. E aí ele nasceu e se criou junto comigo e com ela. Então sempre souberam que a gente era de família negra, que o meu avô era negro, nós viemos do interior lá da Barra d'Água. E sempre souberam que a gente vem de uma família negra. A senhora é daqui mesmo, de Crateús? De Crateús, o interiorzinho chamado Barra d'Água, que eu nasci. Em Crateús. Eu sou de Guaraciaba do Norte. E aí estuda aqui. Eu tô bem longe. E estuda aqui. Por isso que eu falei que eu não conhecia, né? Exato. Aí tu estuda aqui, é? Pois é, eu passei, aí eu vim pra cá. Ah. Porque eu tinha gente conhecida aqui, né? Aí eu vim logo pra cá. Sei. Sim, a Val também me falou que a senhora participa da Comissão Pastoral da Terra. A senhora pode me explicar esse movimento? O
Mulher, assim, não é que eu participo agora, porque a Comissão Pastoral da Terra, que é a CPT, né? É um movimento também ligado à igreja, né? Que trabalha, faz um trabalho com o pessoal, com os trabalhadores, né? Os trabalhadores em busca mesmo da questão da terra, de ter terra para plantar, de terra. A gente participa assim, quando tem os encontros das SEBs, que aí pega todos os movimentos, aí a gente está, mas não que a gente faça parte diretamente da Comissão Pastoral da Terra, a gente não faz, a gente acompanha alguns trabalhos, aí a gente faz parte da economia solidária, né? Que é uma outra economia possível, que é um trabalho mais assim, como é que se diz? O pessoal planta e aí vende todo mundo junto, né, em comunidade, e também artesanato, essas coisas, né, que são feitas mais na comunidade mesmo. Então a gente faz parte desses movimentos, assim, da economia solidária. E aí da Pastoral da Terra a gente vai, porque quando tem as Romarias da Terra, a gente participa, né? Aí vai participar, sempre vai muita gente daqui, e quando vai para essas Romarias, é a Romaria da Terra, mas é uma Romaria que agrega não só os trabalhadores rurais, mas todos os movimentos populares. E aí por conta disso a gente participa também, sempre desses movimentos. Eu sei que a pergunta não se aplica muito ao meu tema, mas eu fiquei curiosa. Por que é que a senhora resolveu se filiar ao PT? Eu fiquei curiosa. A Val me falou que quando a gente conversasse iam surgir mais perguntas. Se a gente falar nos anos 80, por aí, existia aquela questão da direita e esquerda. Hoje já tem um centro-esquerda, hoje já se misturou muito os partidos, mas antigamente tinha um partido, e o partido que a gente se adequava mais era o Partido dos Trabalhadores, né? Que era um partido que foi criado por um trabalhador, que saiu lá do seu interior para ir enfrentar os problemas e tudo lá no São Paulo, e que foi trabalhar na metalúrgica junto com outros. Então a gente via mais por essa questão desse grande líder que ainda hoje continua à frente e a gente ainda hoje se espelha nele, e ainda hoje continua também no partido, porque ele também continua, e porque a gente acha que é possível uma nova mudança agora, né? Porque assim, a gente conquistou muito durante esses governos, né? A gente conquistou a lei de cotas, que por sinal já tentaram acabar, mas ainda está. O Estatuto da Igualdade Racial, que não funciona porque o pessoal não leva a sério, mas a gente conquistou. A Lei 10.639 e 645, que é a história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, que a gente está ainda lutando até hoje, né? Para essa implementação, que ela nunca aconteceu de fato mesmo, né? É de direito, mas não acontece como é para ser. Já impõem como obrigatório, mas outras não. E são poucas as que colocam como obrigatória. Então, assim, eu, por vir de um movimento de base, de uma comunidade de base, porque quando nós viemos morar aqui onde eu moro, no Fátima 2, é um terreno que foi doado pela igreja, uma enchente de 74, e muita gente ficou sem casa. E aí nós morávamos aqui vizinho, e a minha mãe conseguiu essa casa, e daí eles já trabalhavam em mutirão, construindo os tijolos para fazer as casas. Nós ainda éramos tudo pequeno, tudo criança, mas começamos também, eu comecei criança, acho que com 10 anos, a trabalhar como doméstica nas casas, né? Cuidando do filho de alguém. Então, a gente trabalhou nas casas, depois quando voltou, aí começamos a participar dos movimentos, e foi a partir daí, incentivada, porque até mesmo Dom Fragoso, ele sempre colocava essa questão
da gente se envolver e da gente procurar um partido que a gente achasse que realmente merecia a gente estar afiliado nele, né? E aí o partido que a gente achou, como eu e vários outros, foi o Partido dos Trabalhadores, que uns já saíram, outros ainda continuam. E a gente ainda continua porque a gente ainda tem uma esperança nesse partido. O governo atual é bem contrário, né? A gente teve já muita perda nesse governo atual. Ele já tirou muita coisa dos trabalhadores, já tirou. O que antes se dizia que a agricultura familiar é quem sustentava o Brasil, né? Sustentava o país. Hoje não se diz mais porque a agricultura familiar, os agricultores, eles ficaram muito sem recursos, sem ajuda, foram tirando muitas coisas. É tanto que nós também, o país, o Brasil tinha saído do mapa da fome e ele voltou, né? E foi antes da pandemia, não foi dizer que foi agora com essa doença, mas antes da pandemia ele já estava voltando ao mapa da fome. Então, nós tivemos muita regressão nesse governo que aí está. E aí a gente acredita ainda nessa mudança, ainda tem esperança de conquistar de novo esse país. E por conta disso a gente ainda continua no partido. Porque a gente Eu ainda fui acredita. ontem no EFA, Escola Familiar Agrícola Dom Fragoso. Isso. Que fica lá no interior de Da Independência. Independência. Eu achei muito interessante. Eu fui ontem, né? Por coincidência eu fui ontem. E aí eu só conheci o nome Dom Fragoso ontem também. Uhum. Por isso que eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar? E lá realmente eles são uma escola bem independente. Não Isso. tem ajuda do governo. Não. Eles reaproveitam tudo e é um sistema muito interessante, até mesmo do currículo escolar. Isso, é bem diferenciado. É bem diverso, né? Porque existe a educação contextualizada e aí lá pega mais ou menos essa educação. Mas assim, porque você vê que os alunos passam 15 dias, eles estão lá na escola, né? Fazendo tudo, mexendo com tudo que tem lá, né? Dentro. Você não vai lá só para ficar sentado numa cadeira e estudando conteúdo, né? Você vai para a prática das coisas, né? E aí quando volta para casa, aqueles alunos vão praticar lá na casa deles também, e com os pais, ou com outras pessoas, vão repassar. A louça que eles usam, eles mesmos lavam. Isso, os animais, eles mesmos cuidam. É muito interessante isso. Porque eu acho assim, porque é uma coisa que quando a gente sempre participou de movimento e a gente tinha encontro, não tinha essa história, porque ninguém contratava alguém que ia fazer a comida. Mas na hora mesmo também de lavar, você lavava, o outro varria, o outro... Era sempre assim, eles chegaram né? a falar que só contratam alguém para fazer a comida, porque não dá tempo, né? Quando sai da aula, a comida já tem que estar pronta. Mas o resto, só tem 9 professores que são pagos, os outros são meio que bolsistas, ou estão sendo pagos pela própria instituição que tem doação. Porque eles recebem doação, né? Mas é um trabalho muito bonito, muito bom. Mas aí é aquela coisa, né? Porque valor, que é bom, né? Não é todo mundo que vai dar valor a uma escola dessa, né? Dá valor à escola que vai dar só para conteúdo. Escola conteudista que vai conteudista que é só para você ir aprender. É verdade. Né? Mas lá eles também não trabalham o ensino de gramática tradicional, né? A gente como aluno de letras ficou curioso, né? E eles não trabalham muito a gramática tradicional mesmo, sabe? Mas mesmo assim os alunos têm acesso ao Enem. E isso é muito interessante, eles conseguem deixar a gramática tradicional mais dinâmica e estudar menos, sem aquela regra exata do que você tem que falar. Eu acho que muito se pegou também ao método Paulo Freire, né? Ainda hoje se usa muito, né? O método Paulo Freire, que você não precisava estar lá de trás, sentado ali numa sala, né? Para você aprender as coisas. Você aprendia também, até debaixo de uma árvore, você estava lá e você lá é tudo aprendia. É isso mesmo. Aí é assim, tem muita. É muito, muito boa aquela escola. Eu
Eu fui uma vez para fazer uma palestra. Eu, a Eliane, aí mas visitei, porque o Padre Gel também coordena, acho que ele ainda está na coordenação lá, e aí a gente acompanhava muito eles. Tem, eu não vi coordenado. Aí tem a Padre Eliésio, né? E Poeiras, né? Poeiras estavam criando a outra, Padre Eliésio. E também foi um padre daqui, do Tempo do Dom. É assim, hoje a gente participa da igreja, porque a gente é católica, agora faz como os meninos, é católica, é um bandista que vai eu participo muito dos terreiros, né? Quando tem gira. Quando tem gira, assim, eu participo muito, mas aí também sou católica, aí vou na igreja, mas não participo assim tão atuante como antes. Né? Antes a gente era mais tempo do Dom, quando o Dom saiu daqui foi uma coisa que a gente sentiu demais. E aí ele foi saindo e outros padres que eram da mesma geração daquele que foram saindo, mas a gente, aí sim, participo da Irmandade do Servo Sofredor, que foi uma irmandade criada pelo Padre Alfredinho, que trabalha com os sofredores, com os mais sofridos. É tanto que, eu não sei se você já viu, lá na Casa dos Amigos de Jesus, fica lá próximo, lá no Venâncios, perto da igrejinha de Nossa Senhora Aparecida, na Pedra Viva. Aí lá tem uma casa que elas acolhem pessoas que não tem quem cuide, quem toma conta, aí vai para lá e elas tomam conta lá é uma associação, a Associação dos Amigos de Jesus. E aí tem lá o pessoal que fazem parte da Irmandade, a gente faz parte dessa Irmandade desde o tempo do Padre Alfredinho, que é assim, trabalhar sempre vendo o mais sofrido, né? Aquela pessoa que está mais sofrida, mais pobre, né? A gente tenta ajudar. E assim, a gente tá. Pois, Dona Antoninha, nossa entrevista foi ótima. Eu queria ter trago um tripé aqui para gravar a senhora, para a gente passar horas e horas conversando. Eu vou só finalizar aqui.